Oi, tudo bem? Eu vim aqui hoje relatar para vocês uma experiência espiritual. A luz piscou porque eu esbarrei na tomada, tá? Que o meu canal ele fornece esse padrão para mim de poder falar sobre vários assuntos. Por isso que o nome dele é Tag Fé e Experiências. Eu sou evangélica há muitos anos, já conheço o evangelho há muito tempo. E eu tive sim minha queda espiritual, sim, lamentei, foi muito triste. Um dia eu conto para vocês como foi minha queda espiritual, mas serviu de experiência para a gente olhar para Deus, não olhar para o homem, não olhar para os problemas, mas prosseguir. Porém, quando eu era bem jovem, eu sempre fui uma pessoa, a Bíblia fala sobre o dom de gostar de ajudar. Vocês já leram sobre isso? Eu vou ver se eu consigo colocar o versículo aí abaixo. Eu acho que eu tinha esse dom e não sabia. Quando eu entrei no ciclo do grupo jovens, eu sempre quis ser muito ativa. Em tudo que eu faço eu gosto de estar ativa. Então tinha o grupo de visitas, só que o grupo de visitas, por parte dos jovens, ele era um grupo que ficava mais localizado. Gente, ignora os barulhos, tá? Pelo amor de Deus. Ficava assim uma coisa mais fechada, mais local. E aí eu descobri que as irmãs gostavam de visitar hospitais, hospício, né? E eu fiz questão de acompanhá-las. E algumas pessoas ali do meio dos jovens também quiseram estar juntos para acompanhar as irmãs. Eu sempre gostei de estar no meio das pessoas mais assim maduras, sabe? Na época, né? Que tinha alguma coisa para transmitir de experiência. Então eu fui com elas naquele hospital no Rio de Janeiro. Eu não vou falar o nome para não difamar o lugar, que tinha, né, vários lugares que o governo colocava as pessoas ali que tinham transtornos graves, que tinha problemas de paranoia, delírios, esquizofrenia, né? E aquelas pessoas sofriam muito. Então chegou um dia, né, num dos dias, né, que eu cheguei lá naquele local de internação, que eu não quero citar o nome, e nós entramos. E, quando a gente entrou, a gente já sentiu, não é, gente, não é questão. Olha só, eu não tenho mania de espiritualizar as coisas, não, de tudo você vê o mal, não. Exclusivamente naquele momento eu senti muito peso na hora que eles abriram o portão, que a gente entrou. Era até uma situação meio constrangedora, mas acontecia que as pessoas ali saíam correndo em nossa direção para nos assustar. Alguns ainda tinham transtornos bem conscientes de que a gente poderia sair correndo e tal, e eles faziam essa brincadeira de correr em nossa direção. Mas geralmente quando a gente olhava fixo para eles e não corria deles, eles desistiam de assustar a gente. Mas geralmente não atacavam não, estavam medicados, tá? E naquele meio a gente viu uma senhora cantando, sabe? Se eu lembro bem que isso daí, gente, foi há 30 anos atrás praticamente, né? E ela, mas só sei que ela estava como uma pessoa aparentemente praticante da palavra. Ela usava um coque muito bonito, né, no cabelo, porque ela tinha os cabelos longos, né? Acredito que ela era de uma igreja assim, de costumes bem radical mesmo, né? Que eu não tenho nada contra, pelo contrário, se você está lá, você tem que obedecer os costumes, que se você não obedecer, você está errando, porque você está desobedecendo o seu líder religioso. Então, se você não está se sentindo satisfeito, vá para outro lugar que você se sinta mais à vontade, ao seu desejo, né? Mas de acordo com a vontade de Deus também, que a gente não pode dar escândalo à palavra de Deus, né? Porém, voltando, aquela mulher estava ali com a postura de cristã, sabe? Se for falar por aparência, ela tinha sim a aparência de cristã. E ela estava cantando e meu amigo deu a paz do Senhor para ela. E quando ele falou a paz do Senhor para ela, ela fez logo uma postura de ironia, deu uma gargalhada. E ali, irmãos, infelizmente foi um terror, porque ela começou a falar a vida dele toda, ela começou a falar coisas íntimas e particular, sendo que, como eu estou explicando, ele era um jovem do grupo de mocidade da minha igreja, tá? Ele foi junto com as irmãs e comigo ir visitar. Alguns jovens gostavam de ir para certos lugares mais distantes e outros não, preferia ficar no local. Ela contou a vida dele toda, ele passou um constrangimento imenso, que ela falou coisas íntimas ali, coisas que a gente nem imaginava sobre a vida dele pessoal. Depois, mais à frente, eu fui descobrir que
Houve um comentário sobre ele, sobre a vida particular dele que eu não sabia, mas acabou que se comprovou infelizmente por uma profecia que não foi profecia de Deus, né? Mas ali algo se manifestou contando a vida dele mesmo, a vida pessoal dele. Então eu falo para vocês assim, gente, olha, o mal existe. Se você está em desobediência na casa de Deus, tente se consertar, porque o inimigo usa pessoas fora para apontar o seu erro mesmo. E aconteceu uma coisa até triste, que depois esse jovem se desviou mesmo, porque naquela época eu acredito que ele já estava um pouco enfraquecido, né, espiritualmente. Só que ele estava lutando para se manter. E ali ele começou a discutir com aquela senhora, repreender ela, querer orar por ela, e ela dando gargalhada, porque para você repreender o mal, você tem que estar em espírito, você tem que estar em Cristo, porque senão você vai passar vergonha, sim. E eu senti que durante aquela visita ali, ele saiu dali muito arrasado, muito constrangido. Que, gente, a obra de Deus não pode ser feita de qualquer maneira e nada está escondido aos olhos de Deus. Vai falar, mas Deus está com ele, ele passou vergonha. Talvez Deus permitiu para que ele visse o que ele precisasse, vai consertar na vida dele. Ah, mas Deus usou o mal para apontar. Mas, gente, se a pessoa não estiver fazendo a vontade de Deus, infelizmente ela vai ser apontada, porque Deus não se divide. Deus não se divide. E aquilo ali talvez serviria, se ele olhasse pelos olhos da fé, para ele mudar a postura dele. Mas, infelizmente, dali para frente eu notei que ele foi se afastando do evangelho. Hoje em dia acredito que ele voltou, sabe? Depois de um tempo ele voltou, sim, eu acredito que ele voltou. Mas aquilo ali serviu de prova para mim que você não pode tentar a Deus se você não estiver num momento espiritual muito bom. Não é bom você querer se aproximar de certos lugares que você não sabe se você está capacitado a levar o evangelho. E infelizmente essa experiência espiritual foi horrível. E naquele momento eu pedi muito a Deus proteção, apesar de que naquele momento ali eu não era mais merecedora de que ele, da misericórdia de Deus, mas eu pedi a Deus misericórdia. Eu não sabia o que eu tinha feito de errado, mas eu pensei, se eu fiz alguma coisa errada, meu Deus, não me deixe passar vergonha agora não, Senhor, porque eu vim aqui trazer tua palavra. Eu era uma jovem assim, posso dizer que naquele momento eu tinha uma postura de temor a Deus. Eu estava ali tentando fazer a vontade de Deus e levar um consolo para aquelas pessoas que estavam ali internadas, porque eu sabia que muitas delas tinham transtorno mental, mas a gente sabia que algumas pessoas que estavam ali iam muito além do transtorno mental. E o que eu quero deixar de relato para vocês? Quando um cristão ele quer se envolver em missões e levar a palavra, ele tem que estar com a vida dele espiritual alicerçada. Porque se ele lá fora não se corromper, porque é o que acontece com muitos, ele pode ser até envergonhado. Ou ele se corrompe pela sedução do dinheiro e das oferendas, das coisas bonitas que o mundo espiritual pode oferecer para ele, né? Ou ele pode se corromper por uma fraqueza, que só Deus conhece a fraqueza de cada um. Porém, eu falo, gente, missões não é essa brincadeira que estão querendo fazer, esse festival de eu vou pregar aqui, eu vou pregar ali, porque você pode atrair até coisas ruins para a sua vida. Por isso que eu falo, quando você quer fazer a obra de Deus, você tem que estar alicerçado espiritualmente. Essa experiência que meu colega passou, ele era meu colega mesmo, de fato, serviu para mim observar que o mundo espiritual existe sim, tá? Você tem que ter cuidado. E você pode ser envergonhado se você sair para levar a palavra de Deus e você pegar uma pessoa que ela não está bem espiritualmente, você pode ser envergonhado. Mas para que isso não aconteça, ora, se consagre, não faça nada por sua vontade, mas sim por estar consagrado e com vontade de fazer a obra de Deus.
Essa é uma das experiências espirituais que eu já passei, fora outras. Porque quando eu era mais jovem, eu trabalhava na parte do evangelismo, então eu vi muitas coisas tristes acontecer, vi muitas bênçãos, muitas vitórias, muitas conversões, mas quando eu falo de experiência espiritual, eu tenho, porque eu vi muitas coisas tristes acontecer pela pessoa achar que pode levar de qualquer maneira a palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus ela é muito santa. Não tem como você camuflar um erro, uma falha. E se Deus não tiver misericórdia, você vai ser envergonhado. Eu peço a Deus que isso não aconteça. Acredito nas misericórdias de Deus e eu falo, se você quer se envolver com missões, quer levar o evangelho, se prepara. Porque se você não estiver com a vida espiritual certa, você pode ser afligido mesmo. E só Deus para livrar, tá? Forte abraço, espero que todos vocês que estão aí lutando para ficar na presença de Deus, que continue, que não olhe para o homem, mas que olhe para Cristo, porque se você olhar para o homem, você vai cair. Olha para Cristo, porque Ele é o certo. Fica na paz. Se vocês não são inscritos no meu canal, se gostar, como eu falei, o meu canal ele é aberto para falar sobre vários assuntos, até por causa do nome do canal. Eu falo do meu problema da TAG, da síndrome do pânico, que não é algo espiritual, tá bom? Eu tenho experiência no evangelho, esse problema que eu tenho já vem de muito tempo, e quando eu era jovem eu não tratei direito, aí voltou por causa dos traumas de infância e depois de um problema adulto que eu tive também já na idade adulta. Mas porém o que me dá força para ir enfrentando é justamente Deus. Então, forte abraço para vocês. Se vocês gostaram do canal, se inscreva. E eu já agradeço pelos inscritos do meu canal, pelo carinho que me transmite. Muito obrigado mesmo, tá? Se puder curtir esse vídeo, compartilhar, eu agradeço. Fiquem na paz do Senhor. Forte abraço.